É um prazer sempre estar participando e ajudando a formar líderes e governos mais eficientes. Eu reputo que a comunicação tem um papel fundamental nessa construção, porque se a gente não consensuar os compromissos estratégicos com todos os atores da sociedade organizada, a gente não consegue avançar. Não é uma questão do governo, esse tipo de reforma, é uma questão de Estado. E a comunicação ela é importante para fazer as pontes entre aquilo que é muito técnico e muito, às vezes, um universo muito restrito de pessoas conseguem dominar, a ponte para todas as pessoas, todos os cidadãos perceberem aonde aquela reforma vai se traduzir na vida deles. Então, acho que ela é muito importante. No Rio Grande do Sul, ela foi ainda mais importante, porque esse é um estado que tinha uma crise estrutural muito grande e ele é um estado com muita força no funcionalismo público, né? Ele tem sindicatos muito fortes, representantes da sociedade civil atuantes, deputados eleitos por uma base sindical muito relevante. Então, a gente tinha uma necessária ponte para construir entre o governo e a sociedade e esses ambientes, de maneira a tirar preconceitos, previsões e conseguir realmente abrir um diálogo mais descontaminado, mais despoluído das visões mais antigas. E esse tipo de reforma é uma negociação de futuro. O governo negocia um futuro, né, uma visão de futuro que não vai vir a acontecer imediatamente. Então, a comunicação ela é fundamental para conseguir desenhar o que é esse futuro que vai chegar com a reforma. Então, acho que ela é parte de um tripé estratégico muito importante, assim, muito relevante. Eu acho que o governo precisa ter uma estratégia de comunicação que seja diferenciada para os atores. Então, a gente desenhou uma estratégia de comunicação para a imprensa. Então, tinha um tempo da imprensa, tinha um modelo de conversa com a imprensa, uma atuação não só do governador, mas de outros players dentro do governo em relação à imprensa. Esse era um público muito importante, porque ela faz a mediação, né, das coisas para a sociedade, então era importante que ela entendesse e que ela conseguisse traduzir isso do ponto de vista jornalístico. Um outro público é a Assembleia Legislativa ou a Câmara Municipal, né? Assim, os deputados têm interesses setorizados, regionais, locais, então era importante que a gente conseguisse fazer os deputados se sentirem cúmplices. Então, mais do que a gente simplesmente comunicar para os deputados, a gente fez um processo de workshop com eles, de construção, de oferecer alternativas, de incorporar inputs. O intervalo entre isso ser contado para a sociedade que existe um projeto e isso está na Assembleia também foi pensado a ponto de os deputados poderem contribuir, aquilo que chegou lá a ter inputs da própria base parlamentar. Os sindicatos de funcionários públicos são muito atuantes, né? Geralmente eles têm uma interlocução muito proprietária com os servidores, então eles também foram um público, e aí a gente também fatiou esse público, porque o sindicato dos professores tinha um impacto na reforma, o sindicato da polícia tinha outro, sindicatos que não eram de segurança ou de educação às vezes eram menos atingidos, eram mais fáceis de angariá-los, então é outro tipo de público. As entidades empresariais foi outro tipo de público que a gente colocou, porque elas tinham uma visão de Estado que conversava muito com a reforma, então elas também podiam ajudar a gente a multiplicar para dentro das questões empresariais e de formadores de opinião. E, por fim, último público foi prefeitos e vereadores, porque a gente também sentia que tinha um impacto das regiões locais, né, das cidades pequenas do interior, na base parlamentar e na imprensa. Então, a gente também construiu uma linguagem com eles para que eles também pudessem pressionar lá do interior para a capital sobre esse tema. O principal desafio é que é um tema que mexe no bolso de uma parcela muito pequena, se comparado com o todo, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, de 11 milhões de habitantes, tinha 400 mil servidores, mais ou menos, impactados pela reforma. Mas como eles são afetados diretamente, eles se organizam, fazem barulho e fazem uma conversa organizada. Enquanto que o resto da sociedade não vê diretamente um benefício naquela discussão, não modifica a sua vida diretamente no presente, né? Vai modificar para o futuro. Então, esses aí quase que ficam meio acomodados, meio inertes, a gente não consegue fazer com que eles sejam uma força de pressão, né? Como os outros 400 mil que têm os sindicatos e toda a organização política por trás. Então, um aprendizado é que a gente não faz isso sem muito tempo de construção, né? A gente precisa ter
um tempo é uma pedrinha que cai no lago e vai ampliando as circunferências. A gente não consegue fazer com que a velocidade da informação chegue em todo mundo e todo mundo já compra a ideia rapidamente porque é uma ideia que todo mundo sente impactado. Não, as pessoas meio que enxergam só lá na frente um benefício, então deixa assim, o que acontecer, aconteceu. É uma disputa de uma narrativa em que tem uma parte muito interessada, que é o governo, que precisa convencer todos. E outra parte que é impactada, que são os servidores, que só precisam convencer meia dúzia de deputados para que aquele projeto não avance. Então, é uma luta desigual que a gente precisa ter do lado de cá tempo para executar. E isso eu acho que é o maior aprendizado, assim. Eu acho o grande mérito da reforma do Rio Grande do Sul, se eu tivesse que dizer assim, uma coisa que foi fundamental para que as coisas acontecessem como aconteceram, foi a comunicação estar no início do processo. A gente estava na mesa quando as discussões ainda eram que tipo de reforma faremos, né? A gente não foi chamado no final do processo para dizer agora comunica aí. Então todo esse tempo a gente foi construindo com muita estratégia, com muita adequação o que seria feito. Porque a gente tem uma visão errada de que basta a gente botar muito dinheiro no final, muita estratégia e muitos canais e as coisas acontecem. E as coisas têm um tempo para serem maturadas, e nesse caso específico o tempo é muito importante. 9 mulheres não fazem filho em um mês, né? Então a gente tem coisas que levam o tempo que levam para acontecer. O conselho e os erros, eles se parecem. Assim, o primeiro conselho é esse, botar a comunicação o quanto antes e ir estudando a maneira de abordar aquilo. E o segundo erro é não tratar isso como o quê. A gente não está falando daquilo que o governo quer fazer, e sim de uma visão de governo, né? Então, assim, se a gente não tiver uma razão maior e uma visão de Estado ou de município para contar nesse momento, a discussão vai ser apenas um projeto que mexe no bolso dos servidores, que tira dinheiro de pessoas, que diminui a renda de alguém. E aí, se a gente deixar cair nessa discussão, é uma batalha perdida, porque aí a gente vai ter um governo que é ruim, porque faz uma coisa hoje para, entre aspas, prejudicar alguém, e o futuro, que seria a visão, ninguém comprou, ninguém estava entendendo ela. Então é muito importante que no processo, o futuro, a visão de governo, a construção de Estado, de município, fique muito clara para que a gente consiga trazer uma razão daquele movimento acontecer para além apenas do ajuste de dinheiro. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de visão de Estado ou de município.